Boa noite, internautas. Estamos ao vivo com o deputado Vasni de Rori, porque hoje pela manhã, no Diário Oficial do DF, trouxe os vetos do governador Rodrigo Hollenberg à LDO de 2018. E para falar sobre isso, o deputado Vasni vai elencar o levantamento que ele fez, né, sobre esses vetos. Por favor, Vasni, boa noite. Boa noite, é uma alegria estar com você, internauta, e discutindo um assunto tão pesado, árido, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, que é a lei que vota-se até o final do primeiro semestre para poder preparar o orçamento do segundo semestre, todos para o ano de 2018. Essas regras são regras que interferem na formulação da proposta de orçamento para 2018, que é realizado no segundo semestre, como também na execução do orçamento de 2018. Então, essa é a finalidade. Nós apresentamos um número muito grande de emendas, porque nós tínhamos o Plano Distrital de Educação, tínhamos as questões de controle de transparência, como também a questão remuneratória dos servidores públicos, principalmente professores, servidores do SLU, etc., como também nós tínhamos algumas questões da cultura envolvida, como FAC, e outras particularidades quanto à possibilidade de convocação de concursados e as previsões que a LDO tem que disponibilizar. Não significa que o governo vá fazer a contratação de todo aquele quantitativo, mas naturalmente, se não tiver na lei de diretriz orçamentária, não pode ser convocado concursados previsto no número a qual se reporta a lei de diretriz orçamentária. O Portal Metrópolis, ele colocou agora na tarde de hoje que seriam destinadas por volta de 8 mil vagas, estavam previstas na LDO. E Hollenberg vetou justamente esse artigo, essa emenda, né, da LDO. No meu modo de entender, esse é um dos poucos vetos que é absolutamente pertinente, porque a matéria Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, ela se reporta à Lei Diretriz Orçamentária da União, porque é matéria tratada no orçamento da União, no Fundo Constitucional do Distrito Federal. Nesse aspecto, o governador não está errado, porque o que importa é a Lei Diretriz Orçamentária da União para dizer quantos policiais civis, quantos policiais militares ou quantos bombeiros serão contratados no ano próximo. Dentre os vetos, quais o senhor acha que serão mais prejudiciais ao Distrito Federal? Eu considero dois vetos os mais prejudiciais. O primeiro deles, uma proposta que a área de segurança vem fazendo há muitos anos, que é ter uma audiência sobre o Fundo Constitucional antes de mandar a proposta do GDF para a União. O prazo é muito curto, é verdade, porque no início de agosto sai a publicação da Receita Corrente Líquida, encerrando o ciclo que se calcula o índice de correção do Fundo Constitucional do Distrito Federal, como foi o caso que saiu publicado agora, né? O índice para o próximo ano do Fundo Constitucional vai ser 4,76%, portanto quase 5% de correção. Ora, essa audiência ela é importante para saber o quanto vai se colocar em despesa de pessoal, quanto se coloca em manutenção e o quanto se coloca em investimento. Além disso, a distribuição entre as rubricas, né? PM, bombeiro, civil, né? Educação, saúde. Então, é numa audiência prevista. O outro grande prejuízo que eu considero bem prejudicial foi
para quem principalmente faz o discurso da transparência, isso, aquilo, outro, foi uma emenda que o ano passado o governador vetou e a Câmara derrubou, e que vem servindo para disciplinar a transparência das contas e os investimentos das empresas públicas no Distrito Federal. Lamentavelmente, o governo que fez uma emenda à lei orgânica estabelecendo o teto demonstra que, a princípio, é de compreender que tem disposição de fortalecer o sistema de transparência. Mas não é verdade, porque o governo repetiu o veto esse ano. Apesar da Câmara, o ano passado, ter derrubado e incorporado isso no normativo, na reunião preparatória com os técnicos do GDF, eles concordarem com a manutenção dessa matéria, o governo insistiu e mantém o veto. Portanto, esses dois grandes prejuízos de se ter uma maior transparência de gestão na gestão do Fundo Constitucional, como também das nossas empresas públicas, o quanto gasta com pessoal, o que pretende das suas contas, o investimento, em que vai ser aplicado, uma série de coisas. Há outros vetos, né, que o governo colocou. Por exemplo, nós estamos propondo, em 2013, a lei que reajustou, reenquadrou os servidores do SLU nos parâmetros dos servidores da administração direta como um todo, chamado PPGG, no âmbito do Distrito Federal, a lei foi declarada inconstitucional. E no início de 2015, o governador Hollenberg retirou essa remuneração, o ganho que eles tinham tido entre a carreira anterior e a atual carreira. Então, muitos tiveram queda de 30%, 40% nos seus salários. E, uma vez que o Distrito Federal entrou no nível prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, o governo tem alegado que não é possível recompor a carreira do SLU. Então, nós propusemos que, tão logo a nova lei entrasse em vigor, o governo do Distrito Federal tratasse isso junto com a política de revisão da taxa de limpeza urbana. O governo vetou, como também o governo vetou aquilo que o plano que ele apresentou, distrital de educação, que prevê um avanço nos parâmetros salariais dos servidores da educação, professores e auxiliares. Ele vetou, portanto, não permitirá o reajuste que eventualmente os professores venham conquistar no ano de 2018. Eu creio que é uma coisa absolutamente passível de negociação. Tanto o governo pode dizer não, agora você vetando na LDO, você já diz não antecipadamente. Eu acredito que isso é ruim. Então, também não vou negar que alguns vetos foram pertinentes. Essa questão de vetar o número de policiais que serão contratados. Essa é uma matéria que tem que constar na LDO, mas na LDO federal, porque nós lá estamos falando de um orçamento que é federal, aonde o Fundo Constitucional é colocado pelo governo federal. Então, já a maioria das emendas, ele sancionou aquelas prevendo contratação de servidores públicos, servidores da educação, servidores para a saúde,
servidores para a cultura. Então, eu acredito que nessa parte nós não teremos maiores problemas. Naturalmente, vai depender se o governo vai dispor a contratar ou não, né? Mas é importante ter claro. A única questão é que na parte de gestão, manutenção dos serviços, reformas de prédio, o governo vetou uma emenda que eu acho que foi um absoluto equívoco da parte dele, né? Porque é algo que é necessário, foi debatido com a Secretaria da Saúde, foi debatido aqui na Câmara com a equipe da diretoria do hospital e da Regional de Saúde do Gama, que são as reformas para o Hospital do Gama. Né? Nós apresentamos a emenda, colocando com uma das ações prioritárias, né, que se vislumbraria para poder fortalecer a ação de reformulação, readequações, melhorias, correções do Hospital do Gama, para que ele volte a funcionar em melhores condições de atendimento à população do Gama e à população circunvizinha. Então, em síntese, outras particularidades, a gente está inteiramente aberto. Há um detalhe importante que o governo sancionou, que é uma emenda da nossa autoria, que propõe a recomposição do Fundo de Apoio à Cultura, o FAC, a cada bimestre. Então, a cada bimestre apura a receita corrente líquida, faz a incidência do percentual previsto e transfere para o Fundo da Cultura. Porque até então não tem prazo definido quando o governo faz ao longo do ano os recursos para o FAC, para o Fundo de Apoio à Cultura. Há alguns outros detalhes, né, que a gente propôs, que infelizmente alguns ele vetou, outras felizmente ele sancionou. Mas é isso que eu gostaria de deixar claro para a nossa população ficar acompanhando. É muito importante essa lei. É uma lei técnica, uma lei às vezes até difícil de ler, mas que é necessário as entidades sindicais acompanhar e os servidores públicos também acompanhar. Conte conosco e continuamos com as portas abertas para tratar essas matérias que diz respeito às políticas públicas e à vida do servidor público. Obrigado, Vasni, pela sua manifestação. Você que está nos assistindo aqui, você pode compartilhar essa transmissão para que outras pessoas saibam o que está acontecendo, o que é que está dentro da LDO e o que é que o governador Rodrigo Hollenberg vetou no dia de hoje. Vasni, a gente conversou agora e o senhor disse que tem algumas categorias que os vetos basicamente prejudicaram essas categorias. O que é que o senhor tem a dizer para essas categorias? Por exemplo, professores que foram atingidos, os servidores do SLU, né, que já vem lutando pela recomposição salarial há muito tempo. O que é que o senhor tem a dizer para esses servidores? Olha, acho que a gente não pode desistir, esse é um processo. Eu creio que nós temos agora de trabalhar junto aos parlamentares para ver aquilo que é possível derrubar. Né? Nós pretendemos dialogar com o líder do governo, que por um acaso foi o que relatou. Naturalmente, se foi no projeto, é porque ele aprovou, aqueceu as demandas. Há emendas, por exemplo, que foram negociadas, inclusive, diretamente por nós e a secretária Elianir, que é a secretária do Planejamento. Querendo ou não, houve um acordo, houve entendimento e, assim mesmo, o governador vetou. Eu espero que não seja por retaliação política. Eu creio que não conduz com a estatura de um governador que tem uma responsabilidade grande. Eu sou um simples deputado,
né, que faça um debate que procure qualificar sempre de maneira respeitosa, mas nem sempre concordando. Eu não posso concordar. Mas o que podemos ajudar, ajudaremos. Essa questão mesmo fiscal do PLS lá no governo federal, nós vamos lá conversar com o diretor jurídico da Casa Civil, juntamente com outros colegas deputados, em defesa de Brasília. Faremos isso tantas vezes que for necessário. Agradeço muito a sua paciência e nos acompanhe. Nos acompanhe, porque o seu acompanhamento é que vai dar qualidade ao mandato e qualidade à vida pública de Brasília. E o momento é esse. Muito obrigado a todos que nos assistiram nesses minutos aqui de diálogo sobre a LDO 2018. A gente acabou de falar sobre os vetos que o governador Rodrigo Hollenberg trouxe no Diário Oficial de hoje, né? A gente está aqui com o deputado Vasney de Roure. Você pode fazer sua pergunta e também compartilhar essa transmissão. A gente agradece a cada um que nos acompanhou aqui e uma boa noite a todos.